E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, é o seguinte, vamos começar agora a nossa segunda aula, tá? Do PET 1, mas na semana 2, beleza? Presta atenção, fica ligado nas explicações aí. A gente vai continuar fazendo aquela revisão, então eu vou mostrar alguns slides aqui explicando a matéria para vocês, ok? Daquele período ali que a gente chama de período getulista. Bom, vamos lá. Brasil sobre a era Vargas aí, né? Sobre a Vargas. Então o que acontece? Vargas não fazia parte daquele esqueminha, sabe? Aquele velho esqueminha lá do café com leite? Então, Vargas vai ficar meio enciumado. Ele não fazia parte desse esquema, certo? Por não fazer parte desse esquema, ele vai ficar meio hashtag chateado, tá? Por que ele vai ficar chateado? Ele queria fazer parte ali, né, do poder público, político, de certa forma com razão, né? Claro que todos deveriam participar dessa escolha política de quem vai ser o presidente do Brasil de uma forma mais limpa e honesta possível. Não era o que acontecia. Para quem quiser saber mais, dá uma pesquisada lá sobre café com leite, tá? A política de café com leite, procura uns vídeos aí no YouTube, para quem quiser se aprofundar. Eu acho que eu já fiz uma explicação aqui no canal sobre isso. Então vamos lá, certo? Bom, a Revolução de. Opa, pulou aqui um slide. A Revolução de 1930, fim do regime oligárquico, novas configurações da República. Já expliquei isso, né? Então, fim ali daquela configuração da República, onde São Paulo e Minas se revezavam no poder, no café com leite. Vargas assumiu a presidência e transformou a economia, promovendo a industrialização em larga escala. Como que ele assumiu a presidência? Na força, tá? Foi lá, chegou junto com seus companheiros armados e falou: agora perdeu, perdeu, eu que mando, vamos para o governo provisório até a gente conseguir estabelecer aqui um jeito de escolher novos presidentes. Então eu vou fazer a transição entre esse processo aqui, esse momento da República aqui que não é democrático, e vou tentar levar para um momento onde o povo possa escolher a presidência do Brasil. Não é bem isso que vai acontecer, a gente vai ver mais para frente. Bom, então ele vai criar a Companhia de Siderurgia Nacional, ele vai investir ali nas indústrias de base, né? Ele vai fazer uma política de substituição de produtos importados pelos nacionais, a fim de fortalecer os produtos do Brasil, uma coisa que é muito bem vista, né, aos olhos do povo. Quanto mais se investe em valorizar a valorização dos produtos nacionais, mais trabalho se motiva no país e maiores possibilidades se abrem, principalmente naquele momento onde a industrialização ela era muito pequena no Brasil. A tecnologia, a revolução industrial era muito atrasada aqui no Brasil. Então, visando melhorar isso, o Getúlio Vargas vai tentar impulsionar a indústria brasileira. Infelizmente, não é muito bem isso que acontece, mas ele dá grandes passos nesse caminho, tá? Política protecionista aos produtos nacionais. O que significa isso? Aumentar imposto sobre os produtos importados, diminuir o imposto, abaixar o imposto para os produtos nacionais. Claro que isso naqueles campos, naqueles produtos que a gente tem aqui, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, para o petróleo, a gente tinha petróleo aqui, né? Ele vai fomentar bastante a Petrobras, o berço aí da Petrobras. Metalurgia, né? Os metais aqui, a extração e a negociação desses metais aqui na indústria. Então, quem compra metal explorado e extraído aqui no Brasil vai pagar um metal mais barato, vai poder pagar menos impostos sobre isso. Quem tentar importar, né, trazer de fora para cá, vai pagar mais caro. Isso até hoje acontece de certa forma no Brasil. E a doutrina econômica nacionalista, tá? Então, aí vocês vão ver uma linha de produção da década de 1930 muito incentivado aí, né, principalmente a Volkswagen, a vir para o Brasil. Então, o Vargas vai querer o poder bem centralizado nele, certo? Ele não vai querer que esse poder fique muito difundido. A câmera de ficar. Então, ele não quer então o poder centralizado, ele quer o poder centralizado, não quer diluído. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir o poder das oligarquias,
certo? Ou seja, o poder era muito centralizado naquele centro ali, São Paulo, Minas Gerais, certo? Ele quer difundir um pouco mais esse poder. Só que ele não quer perder o próprio poder que ele tem, tá? Então ele quer que ele tenha aliados em cada estado do Brasil para que esses aliados possam, ao comando dele, fazer as coisas que são necessárias ao ponto de vista dele. Ao mesmo tempo, isso é engraçado, ele quer uma diminuição desse poder oligárquico em cada estado, ou seja, aqueles grandes fazendeiros que têm alianças políticas, né, aqueles coronéis, não podem mais comandar os estados. Nomeação de interventores para os governos estaduais. Então ele vai escolher pessoas que vão lá no estado, intervir na política daquele estado, né? E não chamado pelo povo, não nomeado pelo povo naquele momento, mas que possa defender os interesses nacionais. Algo um pouco dúbio aí, né? O que são de fato os interesses nacionais? Consultou-se o povo naquela época? Acredito que não. Claro que tinha algumas coisas que, né? Acabar com o poder dos coronéis, acabar com a humilhação que os coronéis exerciam sobre a população mais humilde. Isso tudo é de interesse do povo, é claro. A relutância em convocar eleições para a presidência e Assembleia Constituinte, né? Então, vai haver aí um movimento de Assembleia Constituinte, de nova estabilidade para a República, que naquele momento era um momento de transição, ainda não existia a estabilidade necessária, as regras necessárias para a República funcionar, né? Então, seguindo aqui, vamos ter então a Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Então, por quê? Existia insatisfação das oligarquias paulistas com a falta de protagonismo, desculpa, político, ou seja, eles tinham tanto poder e agora eles não têm tanto poder mais, estão igualitários, eles ficaram meio hashtag chateado, né? As forças legalistas do governo derrotaram os revoltosos. Então, as forças do governo, né, derrotaram, falaram, baixa a bola aí, os paulistas, vamos devagar aí. Existiu muito conflito aqui entre Minas Gerais e São Paulo, tá? Na divisa. Não é que Minas estava de um lado e São Paulo estava de outro. Estou dizendo que as tropas legalistas, a mando do governo, estavam prontas para enfrentar aqueles que se rebelassem. E muitos conflitos aqui no território de Minas e São Paulo aconteceram nesse período. Apesar da derrota, São Paulo teve suas reivindicações atendidas. A nomeação do paulista Armando de Sales Oliveira e a convocação de uma Assembleia Constituinte em 1933, certo? Então aí tem uma litografura, né? Litografia, mostrando aí, né, abaixo a ditadura, certo? E aí tem lá um paulista segurando a bandeira atrás e a figura do bandeirante, né? Segurando ali um político. Bom, Assembleia Constituinte, um novo Código Eleitoral, em 1992, ele vai instituir o voto secreto. Acabou aquele negócio de voto de cabresto. Acabou o coronel sabendo quem o povo está votando. Tá? Criação da Justiça Eleitoral para julgar os crimes durante as eleições e pós-eleições políticos. Idade mínima para votar é estabelecida, 18 anos. Tá? Mulheres passam a ter o direito de votar e de candidatar-se. Tá? Olha que transformação social nesse momento aí. Tudo isso vem com o novo Código Eleitoral. Aliança Nacional Libertadora. Ela reuniu comunistas, socialistas, católicos e democráticos. E as principais reivindicações deles eram anulação da dividida externa, da dívida externa, desculpa. O que significa isso? Que eles não queriam que o governo nacional pagasse aquela dívida externa feita nos governos anteriores. Nacionalização das empresas, ou seja, todas as empresas aqui estabelecidas. Por exemplo, tinha uma empresa aqui que chamava. Qual é o nome? Que vai fazer a Infinita Highway lá, que é a estrada
que liga o Rio Grande do Sul a São Paulo, Minas, e que a ideia era levar essa ferrovia para mais longe. Vou lembrar agora o nome da empresa. Mas enfim, essa empresa, ela era, se eu não estou enganado, estadunidense. O governo deveria ir lá e tomar essa empresa dos proprietários estadunidenses e transformar ela em nacional. Ou seja, todas as empresas deveriam ser do país, nacionais. Principalmente indústrias e empresas ligadas a setores básicos, né? Transporte, segurança, eh, algumas grandes indústrias alimentícias, né? Distribuição de terras aos camponeses. O que é isso, na verdade, né? É a reforma agrária que até hoje não aconteceu. Desde a derrubada do Império, todas as terras que pertenciam a nomeados pelo imperador ou pelo rei anteriormente, ainda pertenciam a essas pessoas. O que não era justo, já que existia uma república. Já que existia uma república, essas terras deveriam ser tiradas das pessoas e dada ao povo, né? Ou em forma de Estado, ou colocar à venda para quem pudesse comprar, desde que seja alguém que está comprando ela do Estado, da República Brasileira. E não, né, o proprietário dessa pessoa ter essas terras porque foi indicado pelo rei, porque foi nomeado, né, o proprietário daquela região, daquelas terras. Né, um português antigo, ou filho de um português, no caso de hoje, netos e bisnetos ainda têm terras porque herdaram dessa época. Né? É até engraçado que alguns devem ser mais ricos do que o próprio o príncipe que existe aqui, o príncipe de Orleans, lá, eu esqueci o nome dele, que vive aqui no Brasil, e ele não tem terras, mas alguns netos daquela época, dos marqueses, devem ter terras e são, né, melhores de vida, estão melhores de vida que a família real que ainda existe no Brasil. Bom, continuando aí, jornada de 8 horas de trabalho, que é hoje, né? A gente lutou muito por isso. Salário mínimo e seguro social, também uma luta aí daquele período da Aliança Nacional, né? A ANL, Aliança Nacional Libertadora. Ok? Bom, a intentona comunista, a gente vai ver o Luiz Carlos Prestes prega a violenta derrubada do poder, ou seja, se o povo quer de fato ter o poder, ele deve ir à luta e escolher seus governantes, tá? Partido Comunista Brasileiro ligado à Terceira Intentona Comunista em Moscou, a União Soviética. Então, Luiz Carlos Prestes, além de liderar aquele movimento tenentista todo, depois procurem lá ou me peçam uma explicação sobre o movimento tenentista. Ele vai sair do Brasil, né, e vai até a União Soviética procurar meios, né, estudos de como conseguir fazer com que o povo se levante e comece a governar o seu próprio país. Isso ele vai atrás de ideias, depois ele vai voltar com essas ideias e vai ser caçado por Getúlio Vargas. Vargas fecha a ANL e passa a atuar na clandestinidade, ou seja, o que Vargas lutou para dar ao povo, que era liberdade de expressão, liberdade de reunião, de montar seus partidos e esses partidos lutarem pelo poder, né, lutarem no sentido de disputar democraticamente. Ele agora vai começar a voltar atrás e falar: não, 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 se não é do jeito que eu quero, então eu não vou deixar. Se não é com as ideias que eu quero, então não pode. Então ele vai lá e fecha a Aliança Nacional Libertadora. E aí vem os planos da Intentona, né, que não vão dar certo, que é a mobilização dos militares no Brasil, porque eles eram um movimento anteriormente feito por tenentes, que conseguiu levantar muitos militares, mas anos depois ele não vai conseguir mobilizar esses militares. Promover as greves nas indústrias, nas fábricas, eles não têm mais essa capacidade de mobilização que quando antes de Luiz Carlos Prestes sair do Brasil ele tinha. Conseguir o apoio popular, o apoio das pessoas. As pessoas vão apoiar um movimento quando ou estão no limite da fome, da miséria, ou quando é muito seguro para elas ter essa inclinação política. Então, o que, que vai acontecer? As pessoas estão vendo que Luiz Carlos Prestes não tem mais a força que tinha,
Sendo assim, eles não vão apoiar o movimento. Então, o Prestes fica sem o apoio popular. O governo, então, vai reprimir o levante comunista e perseguir seus líderes. Ele vai prender a esposa de Prestes, né? A esposa porque eles estavam grávidos, e isso foi anunciado publicamente a todos os jornais. Mesmo assim, Olga Prestes vai ser presa na frente das câmeras e ela, que era uma mulher judia, que morava na Alemanha, morava na União Soviética, vai ser enviada para a Alemanha, né, para o governo nazista daquela época. E aí tem um filme, um livro muito bom sobre Olga e a vida dela. Entre esse momento onde ela encontra o brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Eles vivem um amor, e desse amor vai nascer, né, uma filha, a filha de Prestes. Eu esqueci o nome dela, mas depois eu posso mandar para vocês, vocês podem perguntar. Ela mora no Brasil, ela dá aula em São Paulo. Ela era professora de história. E tem algumas cartas muito bonitas da mãe enviada para ela para o futuro, né? A mãe, sabendo que ia morrer na mão dos nazistas, prepara cartas para que a filha possa ler depois, que venha ler depois. Então, o Carlos Prestes, que não gostava do governo centralizado na mão de alguns políticos de São Paulo e Minas, ele, como gaúcho, vai centralizar o poder na mão dele e vai, inclusive, definir o futuro de Olga Prestes, né? E de Luiz Carlos Prestes também, porque vai ser caçado, vai ser torturado, entre outras coisas. Bom, aqui tem um monumento aos mortos da intentona comunista, de levante aí. Aqui está a parte da Olga, é alemã, comunista e judia. Olga foi presa com seu marido Luiz Carlos Prestes e enviada por Getúlio Vargas para a Alemanha nazista. Ao lado, o cartaz que pedia a libertação de Olga, já com Anita, né, o nome da menina aqui, sua filha com Prestes, Anita Prestes. Anita foi retirada de Olga ao completar um ano. Olga teve o mesmo destino de tantos outros judeus, né, infelizmente. Em 1942 foi morta em uma câmara de gás. Então aqui está a foto da Olga Prestes segurando seu bebê. A foto não, né? O retrato. Bom, Ação Integralista Libertadora, desculpa, Ação Integralista Brasileira. É fundada em 1902, ao lado oposto aos comunistas, ou seja, contrário, né? Inspirada nos movimentos fascista e nazista. Pode chamar de nazifascista. Dirigida por Plínio Salgado, defendia o Estado totalitário, nacionalista e integral, né? Contrário ao liberalismo e antissemita. Forjaram um plano Correm, ou seja, eles mentiram que existia um plano comunista de dominação do Brasil. Até hoje é motivo de piada, né? Não existia esse plano Correm. Um falso documento comunista que planejava tomar o poder e amedrontando, que colocava medo nas pessoas e na população, e auxiliando o golpe ditatorial de Vargas, ajudando Vargas a tomar o poder. Ele que queria devolver o poder ao povo, vai ficar no poder por 15 anos. Ele que ia governar 2 anos no máximo, fazer um período de transição, fica 15 anos no poder. Vargas fecha a ação integradora brasileira e atenta contra o governo, sendo facilmente, eles foram facilmente reprimidos. Tá? Então aqui tem um desfile dos camisa verdes, os integralistas, tendo ao fundo o Palácio do Catete, onde assistia o então presidente Vargas. O golpe militar de Getúlio Vargas em 1937 fecha o Congresso, né, ele acaba com a possibilidade de ter uma Constituição, outorga a nova Constituição, ou seja, ele vai colocar em prática a nova Constituição, institucionalizando o autoritarismo e ilegalizando partidos de oposição. Vou fazer uma errata aqui já. Então, existia um projeto de constituição parlamentar no Congresso. Getúlio não aceita, recusa essa constituição, esse livro de leis, e coloca a que ele quer em vigor, ok?
institucionalizando o autoritarismo e colocando na ilegalidade qualquer outro partido que ele queira, tá? Também vai censurar e reprimir, né, a criação do DIP, ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, onde ele tem que conferir o que está acontecendo no Brasil. Órgão de propaganda que é regulador a favor do governo, ou seja, só pode ter propaganda, só pode ter filmes, só pode ter músicas que falem bem do povo brasileiro e do governo. Ao contrário, não pode. É proibido, era censurado. O que é absurdo. Composto por membros do governo Vargas que simpatizavam com o nazismo. Tá? É engraçado que vejam, reparem, nesse momento o getulismo ele flerta com o nazifascismo, né? Com o nazismo e com o fascismo o tempo todo. Vai chegar num momento durante a guerra que ele vai ter que enfrentar uma opção. Ou ele enfrenta o nazismo e o fascismo, e aí ele consegue financiamentos do Banco Mundial, dos Estados Unidos, apoio da grande economia do mundo. Ou o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar sem esse apoio e vai se tornar um aliado dos alemães e vai ter que enfrentar a consequência disso, chegando até enfrentar os Estados Unidos, se fosse essa a opção dele. Como ele vai perceber que ele não pode ficar contra os Estados Unidos na guerra, ele vai aceitar ir contra o fascismo e o nazismo e vai mandar soldados para a Itália, para a retomada da Itália da mão dos fascistas. Então, olha como é um jogo de interesses. Enquanto eu quero controlar a população, eu vou me aliar a essas linhas de poderes aqui nazifascistas. Mas no momento que eu vejo que eu posso perder a população, eu vou perder a economia do país, eu vou lá contra o nazismo e o fascismo. Ok? Outras marcas do governo, populismo, o jeito dele falar com o povo, né, o jeito dele fazer a política, migração interna, manipulação das massas, o Estado que antes defendia as políticas de tráfico negreiro e os subsídios para a imigração europeia precisava agora manter o controle sobre os trabalhadores e deslegitimar suas atividades, né? E isso daí também é um movimento dúbio, né? O Vargas que queria acabar com as greves, também é o Vargas que vê os direitos dos trabalhadores e cria o salário mínimo. Esse salário mínimo já era questionado, né? Na verdade, é o mínimo para o trabalhador não fazer greve. E criação das regras para trabalhadores e patrões, os direitos trabalhistas, a CLT que existe até hoje. E que bom que existe e é o mínimo que a gente tem aí para se segurar e para defender os trabalhadores do Brasil. Mais medidas populistas, ele vai se tornar então para o povo o pai dos pobres, como Vargas ficou conhecido. Além disso, ele incentivou a organização dos trabalhadores em corporações, assim poderia diluir a classe operária e equilibrar com base capitalista, afastando aí o comunismo. E aprovado de 1º de maio as leis, né, trabalhistas CLT de 1943, ok? Que são as leis que regem basicamente quase todas até hoje. Tivemos grandes mudanças nos últimos 2 anos na CLT. Talvez Vargas reviraria no caixão um pouco, mas é tudo para benefício aí da economia do Brasil. Como controle de população, receita básica, né? Lá desde a Roma Antiga, pão e circo. Ou seja, dando entretenimento e barriga cheia, vamos ter o povo calado e obedecendo. Então, as políticas populistas vão colocar aí a capoeira, o carnaval, o futebol, tudo na regulamentação do Estado, e incentivando o Estado incentivando o povo a acompanhar essas coisas. Quando a cabeça fica ocupada com esse entretenimento, os governantes podem fazer o governo do jeito que eles querem, trabalhar à vontade. Deixa Getúlio trabalhar, deixa o homem trabalhar. Vão assistir futebol, vão brincar com a capoeira, vão fazer concurso carnavalesco. Deixa Getúlio trabalhar. Cara, referência? Bom, então vocês vão aí fazer
as atividades, certo? E beleza. Então vamos lá. Semana 2, tema Era Vargas. Vão ler, recapitular contexto aqui. Vão assistir o filme. Eu acho que tem no Netflix. Se não tiver, tem no Globoplay, tá? No YouTube tem também, Getúlio, 2014. E vão responder. Pergunta um, pergunta 2, pergunta 3. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado das explicações. Um abraço, até mais. Fui!